A maior dificuldade das empresas é identificar qual é o contrato que vai estabelecer para os seus trabalhadores. Então, hoje nós vamos falar sobre os principais contratos e, na verdade, eu vou limitar os 5 principais contratos que a sua empresa precisa para regulamentar essa parte de contratação. Meu nome é Caio Salles e nós vamos começar agora. Então, dá o like para que esse vídeo comece a ser propagado para outras pessoas. Nós vamos hoje falar sobre 5 contratos especiais que toda empresa precisa ter de conhecimento para aplicar dentro do seu estabelecimento. Uma das dificuldades que normalmente o empreendedor ou o empresário ele encontra é exatamente identificar dentro da administração da empresa quais os pontos em que ele precisa ter o conhecimento jurídico para aplicar um contrato. Às vezes o contrato é uma coisa bem simples de se fazer, não é? Contrato de locação, por exemplo, eu como atuo na parte de condomínios, na gestão de condomínios, no direito empresarial como um todo, eu começo a observar que a maioria dos meus clientes já utilizavam contratos de locação em que eles coletavam um modelo na internet e utilizavam como parâmetro para as locações que eles realizavam dentro dos estabelecimentos. O grande problema é que nem sempre as cláusulas que estão lançadas naquele contrato que eles conseguiram como modelo na internet são as cláusulas mais adequadas para o empreendimento deles. Mesmo que seja uma locação básica, uma locação residencial, é necessário que as cláusulas sejam modificadas. Eu já vi contrato, por exemplo, em que se estabelecia o foro de eleição. Foro de eleição é quando eu indico um local onde vai ser processado uma ação judicial decorrente daquele contrato. Ou seja, se o meu inquilino, já que eu estou falando de contrato de locação, ele violar o contrato, eu já especifico naquele contrato onde é que a ação ela vai tramitar. Como eu estou na cidade de Pernambuco, então, via de regra, qualquer violação contratual, eu coloco o foro da capital de Pernambuco, que é Recife, tá certo? Mas eu já vi alguns contratos aqui em que a parte determinou um foro em São Paulo, por exemplo, quando na verdade não poderia ocorrer, tá certo? Então veja como o ter conhecimento das cláusulas contratuais é importante na hora de elaborar um contrato. Então vamos lá. Contratos. Quais são os contratos mais utilizados normalmente pelas empresas? O primeiro contrato é o contrato de experiência, que é aquele contrato com prazo determinado de 90 dias pela CLT. Esse contrato, muitas vezes, ele sofre uma influência das normas coletivas. E eu vou deixar aqui uma ressalva para você. Normas coletivas deixaram de ser base jurídica secundária para ser base jurídica primária. O que é isso, Caio? Antigamente, o que prevalecia era a lei. Era o que nós chamávamos de princípio da adequação setorial negociada. Se uma convenção coletiva, que é estabelecida entre os sindicatos, ela contrariar a lei, no exame do Poder Judiciário, no exame judicial daquela convenção, ele encontraria um limite legal e aquela cláusula da convenção coletiva seria modificada. Tá certo? Hoje não. Hoje, a convenção coletiva, ela vai se sobrepor à lei. Ou seja, é o que nós chamamos da teoria do negociado sobre o legislado. Normas coletivas prevalecem diante da norma prevista em lei, tá certo? É claro que tem um limite. Qual é o limite? A Constituição Federal. Está lá no artigo 611 da CLT. Então, se a Convenção Coletiva de Trabalho estabelecer que o prazo de contrato de experiência é num prazo de 60 dias, vai ser aplicado 60 dias. Mesmo que a CLT estabeleça 90. Entenderam? Então, vocês precisam ter o conhecimento disso para aplicar isso dentro da empresa. O primeiro contrato, então, é o contrato de experiência, que tem esse prazo curto. Qual é a finalidade do contrato de experiência? É exatamente testar o trabalhador para aquela atividade para o qual você está contratando. Então, se eu faço a contratação na modalidade de experiência de um determinado trabalhador, eu vou citar aqui, para engenheiro civil, eu vou testar ele durante 90 dias ou outro prazo que esteja estabelecido na convenção coletiva
testar ele para aquela atividade. Se ele estiver apto para exercer a função para o qual eu estou contratando, então o contrato vai se modificar, se transformar em um contrato com prazo indeterminado, tá certo? Se não, naquele prazo eu vou reincidir. Segundo ponto, só pode haver, dentro do período de experiência, uma alteração, uma prorrogação daquele prazo. Então, normalmente, a contabilidade de uma empresa coloca ali o prazo de 45 dias, mais 45 dias para dar 90, ou de 30 dias e prorroga por mais 60. Quando o contrato é de 60 dias, ele faz 30 dias e prorrogável por mais 30 dias. Não sei se vocês já viram isso na carteira de trabalho, essa prorrogação automática. Pronto, acontece dessa forma, tá certo? O outro contrato é exatamente um contrato posterior ao contrato de experiência. É o contrato individual de trabalho. Como é que funciona o contrato individual de trabalho? De acordo com o artigo 444 da CLT, as partes são livres para estabelecer, estipular as cláusulas contratuais, tá certo? Então, o que é que o empregador precisa saber? Primeiro, com a reforma trabalhista, o contrato individual de trabalho ele ganhou uma amplitude muito grande. Antigamente, eu vou citar como exemplo o banco de horas. O banco de horas só poderia ser estabelecido mediante norma coletiva. Então, a empresa que colocasse através de um contrato individual é aquele celebrado entre empresa e trabalhador, colocasse o banco de horas previsto em uma cláusula do contrato individual de trabalho, ela não seria eficaz. Porque na medida em que eu estabeleço individualmente e a legislação estabelecia que era para estabelecer de forma coletiva, ou seja, através de previsão em convenção coletiva, elaborada entre os sindicatos, aquela cláusula contratual seria nula. Hoje não. Hoje nós temos o artigo 59 da CLT, em que a previsão expressa do que eu posso colocar no contrato individual, que é o banco de horas ou o sistema de compensação de jornada, em que dentro de um período eu posso fazer a compensação daquela falta do trabalhador, ou se ele trabalhar em jornada extraordinária, se ele fizer hora extra, eu posso também compensar essas horas extras ao invés de pagar em até 6 meses, tá certo? Outra coisa que pode constar no contrato individual de trabalho é a jornada 12 por 36. A empresa pode estabelecer essa jornada especial. Vou dar um exemplo. Lá no condomínio onde nós advogamos, é necessário, muitas vezes, contratar um porteiro com jornada 12 por 36. Então, eu faço um contrato individual e coloco essa jornada que está prevista no artigo 59 da CLT. Entre outras coisas que podem ser colocadas no contrato, se eu fosse citar aqui para vocês, esse vídeo só seria do contrato individual. E por que não? Talvez a gente até faça um vídeo aqui só voltado para o contrato individual, para que vocês possam preencher o contrato individual de trabalho. Mas é necessário que você tenha conhecimento das cláusulas especiais do contrato de trabalho. Existem inúmeras cláusulas especiais. Eu vou citar uns exemplos aqui. A confidencialidade. Você pode estabelecer, por exemplo, um sistema de confidencialidade, uma cláusula de confidencialidade, para que quando o trabalhador sair da sua empresa, ele não possa, ou até mesmo no curso do contrato, obviamente, ele não possa propagar as informações internas da empresa. É uma forma de fazer com que o trabalhador ele fique vinculado a uma proteção de sigilo quanto ao segredo empresarial. Outra cláusula é a cláusula da não concorrência. Né? Imagine que você tem um trabalhador que tem acesso a todos os fornecedores, todos os clientes, e aí, no ato da rescisão dele, você fique com receio, com medo de que quando ele saia da sua empresa, ele vai exatamente fazer uma ligação para a sua carteira de clientes, entrar em contato com os fornecedores e abrir um negócio semelhante ao seu, com a mesma atividade principal e até mesmo no local próximo. Isso aí vai acabar gerando uma concorrência até desleal contra você. Então, é comum que se estabeleça essa cláusula de não concorrência, que tem diversos requisitos também, inclusive requisitos previstos em jurisprudência, tá certo? O Tribunal Superior do Trabalho já estabeleceu alguns requisitos. Por exemplo, uma limitação geográfica, um estabelecimento de um valor compensatório como uma contrapartida. Isso tudo deve ser levado em consideração
na elaboração do contrato, e é por isso, é mais um motivo de nós conversarmos em um vídeo posterior só sobre cláusulas especiais do contrato individual de trabalho. Permanência também é uma das cláusulas. Imagine que você investe no trabalhador, paga a faculdade para que ele se especialize. Vou dar um exemplo, é muito comum no setor financeiro, onde a gente vai financiar um curso de gestão financeira para um determinado trabalhador daquele setor, e depois que encerrou o curso, ele recebe uma proposta de um concorrente e vai trabalhar no concorrente. E aí você investiu tanto e não tem um retorno, então a cláusula de permanência faz com que o trabalhador fique na empresa. Vocês viram quanto é amplo, quantas são as possibilidades de colocar cláusulas no contrato individual de trabalho? É por isso que ele é também um dos mais comuns. Nós temos outros contratos, mas o vídeo está ficando muito longo, tá certo? Então, eu citei 2 contratos. Contratos de experiência e contrato individual de trabalho. Depois, irei falar sobre os contratos adicionais, para a gente fazer os 5 contratos, né? Mais comuns, mais utilizados. Um abraço para todos, sucesso para vocês!